Fala galera, tudo bem? Bia Galeve aqui, vim trazer a minha visão sobre a luta entre Diego Lopes e Jean Silva que aconteceu neste sábado no Note UFC, uma edição em comemoração à independência mexicana. E cara, que luta, meus amigos! Só pra gente relembrar um pouquinho do contexto desse duelo, mais de um ano atrás, eu entrevistei o Jean Silva aqui no Olhar da Luta e foi a primeira vez que ele falou sobre o Diego Lopes. E aí foi instaurada essa rivalidade toda, vocês acreditam? Eu tava resgatando isso na mente, eu falei, cara, a primeira vez que o Jean falou sobre o Diego foi aqui, e teve uma repercussão muito grande na época, né, isso porque ninguém esperava essa declaração do Jean. Tempos depois, o próprio Jean, ele desmentiu, né, tudo isso que ele tinha falado, que eles estavam num evento, o Diego Lopes não tinha cumprimentado ele e tudo mais. O próprio Diego já tinha desmentido isso no Instagram do Olhar da Luta, ele comentou ali e falou sobre essa rivalidade que tinha sido instaurada há mais de um ano, e eles estavam em momentos de vida muito diferentes, né? O Diego Lopes já era ranqueado, o Jean ainda não tinha feito boa parte das lutas que ele fez, né? E a carreira dos dois foi se desenvolvendo ali. O Diego Lopes disputou o cinturão contra o Volk, o Jean foi crescendo cada vez mais, até eles se encontrarem de fato neste sábado. E a luta foi surpreendente, pelo menos na minha visão. Eu imaginava que o Jean poderia vencer ali por nocaute logo no início da luta, e que se a luta se desenvolvesse um pouco mais, era vantagem para o Diego Lopes, que tá acostumado, né, a fazer um duelo um pouco mais cadenciado, por mais que ele seja porradeiro, digamos assim, né? O fato é que o Diego, ele acaba trabalhando mais, né, ao longo dos rounds, ele vai se desenvolvendo um pouco mais, né? Isso, assim, no papel, pelo menos na minha visão. Na prática, as coisas se desenvolveram de outra maneira, né? O primeiro round foi muito bom, mas o Jean estava conseguindo conectar melhor os golpes, estava jogando bastante chute frontal ali no Diego Lopes. O Diego estava trabalhando um pouco mais receoso, assim, né? Ele não estava soltando tanto as mãos, estava soltando mais os chutes na perna da frente ali do Jean, estava trabalhando bastante aqueles low kicks, e no momento em que o Jean desferiu um golpe, o Diego aproveitou para colocar a luta para baixo. Foi um ponto bem interessante ali, que foi, acho que, o ápice, né, do duelo. O Diego conseguiu montar, trabalhou bastante ground and pound, cotoveladas, e assim acabou o primeiro round. Então, Diego saiu ali do primeiro round vitorioso, né? Pelo menos essa foi a minha leitura de luta, assim, por mais que o Jean tinha conectado alguns golpes, o Diego foi mais dominante. E no segundo round, meus amigos, aí foi porradaria mesmo. Cara, o Jean soltou muitos golpes, o Diego segurou o ímpeto, soltou também bons golpes, tava trabalhando muito bem. E ali, no finalzinho do segundo round, cara, assim, não tem nem como descrever a luta como um todo, porque aconteceu muita coisa. Se você tiver oportunidade, assista a luta, porque vale muito a pena. Eu até voltei um pouco, assim que a luta acabou, eu reassisti alguns trechos ali para poder gravar esse vídeo, mas, cara, não tem como descrever tudo que aconteceu na luta, porque foi demais. No segundo round, o Jean tava conectando mais golpes ali, tava trabalhando muito bem, colocando o Diego próximo da grade, né? E foi quando o Diego soltou uma cotovelada giratória, que o próprio Jean ele já tinha tentado jogar essa cotovelada algumas vezes, se eu não me engano, umas 3 vezes, pelo menos, ao longo da luta. E o Diego soltou a cotovelada no momento certo, ele saiu ali lateralmente da grade, né? E soltou a cotovelada giratória, pegou em cheio. A partir de então, Jean caiu, Diego trabalhou no ground and pound e a luta acabou dessa maneira. Cara, Diego tava muito ali no calor do momento, subiu na grade e tudo mais, a galera da Fighting Nerds estava ali em cima, trocaram ideia com o próprio Diego Lopes ali pela grade, Jean tentou bater nele depois, foi um pouquinho de confusão ali no final da luta, né? Mais vitória do Diego Lopes, um cara experiente, um cara que tem um jogo bastante sólido, né? Mostrou para que veio realmente nesse Note UFC, e muito foi falado ali, né? Principalmente por parte do próprio Jean, que já tinha cavado essa luta há muito tempo, né? Tinha falado sobre o Diego Lopes, o Diego sempre mais quietinho e tudo mais. Ao longo dessa semana ele se soltou um pouco, até porque, né, ninguém tem sangue de barata, então o Diego também acabou trocando farpas ali, né? O pessoal da Fight Nerd estava encarando um pouquinho o Diego se incomodou com isso.
Até o próprio Jean tinha soltado um vídeo, né, ali, eu acho que foi ontem, se eu não me engano, sobre esse momento, né, que o Diego estava no carro e aí rolou aquela troca de farpas ali, e esse foi o desfecho dessa luta. Não sei se mais pra frente eles podem se enfrentar de novo, mas o Diego Lopes veio trabalhando um pouco mais em silêncio, né, e mostrou pra que veio dentro do octógono, vitória do Diego Lopes. E é isso, meus amigos. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa luta. Surpreendeu ou não? Comente aqui, deixe um like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não ficar por fora de nada. Eu tô fazendo um especial aqui sobre Contender Series, então toda semana tem um episódio diferente com algum lutador que vai em busca do contrato com o UFC. Além disso, tem muitas outras entrevistas aqui no Olhar da Luta, entrevista com o Charlinho, sempre tem alguém especial aqui no Olhar, então não perca mais nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo. Vou ficando por aqui, até a próxima.